Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo da série Aposta VDP NBA. Dessa vez um vídeo com áudio normal, estou conseguindo gravar em casa, porém ficamos sem energia elétrica na rodada de ontem também, foi voltar só agora de manhã, então a projeção aí, o planejamento para esse vídeo foi realizado fora de casa, mas a gravação está sendo gravada agora em casa novamente, parece que dessa vez a energia estabilizou. Quem sabe hoje eu consigo voltar a assistir rodada de NBA. Tivemos uma rodada ontem cheia de jogos. Eu queria muito ter assistido, ter acompanhado mais de um jogo dessa rodada. Mas vou falar dela aí como foram os placares, os destaques. Uma rodada com bastante jogos e bastante deles também decididos no overtime. Vou falar então sobre esses jogos, quem foi o destaque da rodada e fazer uma projeção para essa rodada de hoje, a fim de encontrarmos valor para fazer algum investimento dentro do mercado de apostas esportivas. Depois da vinheta. Muito prazer, eu sou o Valdir Veríssimo e antes de mais nada já gostaria de aproveitar aqui o espaço para pedir o seu like, para pedir a sua ajuda, o seu comentário. Caso você queira compartilhar esse vídeo com seus amigos, fique à vontade, também fique à vontade, seja muito bem-vindo para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, que assim além de você me ajudar muito, você não perde nenhuma das novidades aqui do canal. Bom, vou começar então falando sobre a rodada de ontem, que teve início às 21 horas, uma rodada com bastante jogos decididos no overtime, como eu falei na introdução do vídeo. E por falta também de parâmetro de assistir os jogos, estou há um tempo aí sem assistir os jogos de NBA, teve uma semana de recesso, essa semana também com falta de energia noturna, eu não pude assistir os jogos, apenas um ou outro ali no celular, então foi um processo bem analítico mesmo, como era alguns anos atrás, quando a gente não tinha tanto recurso assim para assistir rodadas de NBA, era um ou outro jogos com transmissões em rede nacional, então voltei lá atrás, lá quando era apenas informações, era apenas análises em números e não assim com parâmetro de visualizar o jogo, de ver o jogo, onde que muita coisa acontece e às vezes ela não vai para a planilha, não vai para as estatísticas do jogo. Primeiro jogo então da rodada, às 21 horas, Boston Celtics contra Minnesota Timberwolves, vitória do Boston Celtics por 127 contra 120. Lembrando que o Minnesota Timberwolves vem de um back-to-back, um jogo muito bom na rodada anterior, mas isso não impediria eles de dificultarem a vida do Boston Celtics. Fato é que o jogo foi para o overtime, foi difícil para o Boston Celtics vencer esse jogo, pelo que eu estou vendo, pelo que eu vi e analisei esse jogo. E se você falar para mim que eu fiquei em lei Boston Celtics a 1.44 e perdi, não teve valor nenhum esse jogo. Pelo contrário, eu acho que esse foi um daqueles jogos em que a gente até toma um head, mas que tem muito valor, vale muito a pena ficar contra. Afinal, você perdeu no overtime um jogo, um clássico praticamente aí, não um clássico regional ou clássico nacional, mas um clássico de dois times que são os melhores times da liga nesse momento, um dos melhores times. E na minha opinião, o Boston Celtics segue sendo o melhor elenco. Verdade que com a ausência de Kristaps Porzingis, mas eu acho que foi um jogo bem parelho ali, um jogo que teve valor sim para quem ficou em lei Boston Celtics ou até mesmo em quem ficou em back Minnesota Timberwolves. Você pode ter tomado esse head, mas a repetição é o que vai te fazer lucrativo. Então, na repetição, esse tipo de entrada ela pode te fazer muito lucrativo. Então, com a ausência de Kristaps Porzingis, Jason Tatum foi o destaque do jogo e também o destaque da rodada. Ele anotou 45 pontos, 4 rebotes, 2 assistências e ficou com 55% de aproveitamento dos arremessos de 3, concluindo 6 das 11 tentativas. Jaylen Brown também apareceu como um dos destaques, anotando um double-double, fazendo 35 pontos, 11 rebotes e 3 assistências. Charlotte Hornets contra New York Knicks, vitória do New York Knicks por 130 contra 108, sem muito também o que falar, até como eu falei, não assisti esse jogo, não tem muito parâmetro. Vou passar já para Detroit Pistons contra San Antonio Spurs, um jogo que eu disse que poderia ter valor esse lei San Antonio Spurs, afinal é um time que se equivale ao San Antonio Spurs. O time do San Antonio Spurs não é um time bom, mas o time do Detroit também consegue ser pior ainda. É o pior time dessa temporada, é o pior time desse ano. Então, até inclusive quebrando recordes de jogos sem vitórias e tudo mais. Vitória do San Antonio Spurs, então, por 130 contra 108. Eu, sinceramente, acho que eu não faria essa entrada. Eu a precifiquei, disse que poderia ter valor esse San Antonio Spurs a 1.69, mas provavelmente eu não faria essa entrada, ao contrário do Boston Celtics Minnesota, que esse lei Boston Celtics poderia ser sim que eu fizesse essa entrada, mas como eu falo, é fácil falar agora que a rodada já passou, eu querer contar vitória em cima de uma entrada que eu não fiz, que eu não tive ali o risco emocional, o risco financeiro, enfim, mesmo caso desse lei Santo Antônio Spurs.
Vitória então dos Spurs, com destaque para Victor Wembanyama, que anotou um triple-double, fazendo 16 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. Indiana Pacers contra Washington Wizards, mesmo com a ausência de Tyrese Haliburton, vitória do Pacers por 112 contra 104. Atlanta Hawks contra Philadelphia 76ers, uma entrada que talvez eu teria feito e talvez eu teria tomado head, seria esse lay Atlanta Hawks a 1.81. Claro que sabendo que o Joel Embiid não iria jogar, eu ficaria meio receoso de fazer essa entrada, mas mesmo assim eu acho que teria muito valor. Tanto que teve valor, não sei se tanto assim, pois eu não pude acompanhar esse jogo, mas foi mais um jogo decidido no overtime, com uma vitória por 139 contra 132 para o Atlanta Hawks. Miami Heat contra o OKC. Esse lay OKC seria um lay que eu faria. Isso, assim, não fiz a entrada, pois eu não assisti, mas é um lay que tem muito a ver com meus tipos de entrada, com meus métodos. Então esse lay OKC a 1.62 a 1.61 seria talvez a entrada que eu faria nessa noite. Claro que também vendo a ausência de Jimmy Butler e de Kyle Lowry, um time aguerrido que é o Miami Heat, jogando contra o bom time do OKC sem Jimmy Butler já é uma coisa para ficar com o pé atrás, afinal seria um jogo que precisaria de muita raça, muita vontade, aquele Miami Heat que a gente sabe que pode fazer o impossível quando estão com todos os titulares, caso ele não tivesse, poderia perder, foi o que aconteceu, mas para mim teria valor sim, esse lay OKC a 1.61. Passando então para Chicago Bulls contra Houston Rockets, mais um jogo decidido no overtime, Chicago Bulls venceu por 124 contra 119, não soube precificar também, até pareceu um valor para ler Chicago Bulls, mas seria muito improvável fazer essa entrada, afinal eu vejo o Houston Rockets como um time em ascensão, porém não tanto assim para vencer o Chicago Bulls, que também está passando por um bom momento, longe daquele Chicago Bulls que começou a temporada. A surpresa da noite para mim foi o jogo, eu não pude assistir esse jogo, mas Golden State Warriors contra New Orleans Pelicans às 22h30, um passeio do New Orleans Pelicans, na minha opinião, aí até meio fora do tom. Acho que o Golden State Warriors não vem passando por um momento, mas tomar 141 contra 105 jogando em casa, para mim ficou muito fora do tom, com o Steph Curry fazendo apenas 3 cestas das 8 tentativas, ficando com 38% de aproveitamento dos arremessos de 3, é algo fora da curva, então para mim, a surpresa negativa. Acho que esse lay New Orleans Pelicans a 1.95 teria valor e também seria uma entrada em que eu faria. Afinal, o Golden State Warriors só teve ausência, acho, do Gary Payton. Mas acabaria tomando aí um head bem significante, bem dolorido. Afinal, já terminou o primeiro quarto 46 contra 27 para o New Orleans Pelicans. O jogo terminou 141 a 105. Então provavelmente eu teria tomado esse head aí, mas só saberíamos se tivesse energia aqui em casa, se tivesse feito a entrada, mas é uma entrada aí que eu vi um certo valor, mas acabei ficando de fora por devido falta de recurso. À meia-noite, Utah Jazz contra Denver Nuggets, mais uma surpresa essa vitória do Utah Jazz, que é verdade, está em ascensão, mas eu achava muito improvável essa vitória do Utah Jazz, bateu essa odd a 3.2, foi um jogo que eu precifiquei e tudo, mas não peguei valor, disse que não faria nada nesse jogo. À meia-noite e meia, Los Angeles Clippers contra Toronto Raptors. Eu lembro de ter dito que tem muito valor nesse back Toronto Raptors a 5 e também esse muito valor nesse lay Los Angeles Clippers a 1.25. Eu acho até que estava desregulada essas odds e se mostrou desregulada sim. Afinal, caso você tenha o costume de fazer o cash out, você pode fazer o cash out já no terceiro quarto. E se você estava em back Toronto Raptors, foi um green de muito respeito, de muito valor lucrativo, já que o jogo foi decidido no último quarto com a vitória do Los Angeles Clippers por 35 a 28 no último quarto. Até então, o Los Angeles Clippers entrou no quarto final perdendo o jogo, mas acabou vencendo por 126 contra 120. Eu fiquei em ler Los Angeles Clippers e acabei perdendo o jogo, tomei um head, mas cara, teve muito valor essa entrada, velho, principalmente se você estava em back Toronto Raptors a 5, mesmo não tendo batido esse green, você estava em um risco versus recompensa muito alto mesmo. Você praticamente o mercado estava te pagando para ficar em Los Angeles Clippers. É verdade que não se confirmou, mas se você fez o cash out ou se você tem como método repetir esse tipo de entrada, com certeza você será lucrativo. Finalizar então, lembrando que no jogo do Denver Nuggets contra o Utah Jazz, o Nikola Jokic anotou mais um double-double, fazendo 27 pontos, 11 rebotes e 6 assistências. Desculpa aí pela falta de organização, como
eu disse, como eu vou repetir de novo, a falta de energia, a falta de recurso elétrico meio que fez eu ter que me adaptar e improvisar o jeito de trabalhar, o jeito de formular os vídeos, de produzir os vídeos também, mas acredito que a partir de hoje tudo se normalizou e amanhã teremos mais um vídeo daquele padrão VDP de produzir vídeo. Finalizada a rodada então, vamos para a rodada de hoje, que tem início num horário diferente para uma quinta-feira, iniciará às 16 horas, Cleveland Cavaliers contra Brooklyn Nets. Muito valor, na minha opinião, para esse lei Brooklyn Nets a 2,44, se o time do Cleveland for o time completo, se for com Donovan Mitchell, com todos os titulares que a gente já está acostumado do Cleveland Cavaliers. Não vou citar todos, senão vou acabar esquecendo de algum deles, pois é um time muito competitivo e muito coletivo também. Então, muito valor para esse lei Brooklyn Nets. Pode ser que eu já comece já essa rodada aí, já fazendo uma entrada nesse lei Brooklyn Nets. Claro que tomando muito cuidado para deixar a emoção de lado, para não ser aquela emoção de putz, preciso fazer uma entrada, afinal estou com um volume baixíssimo de jogos. Estou sem rendimento nenhum ainda nesse começo de ano, então eu tenho que tomar cuidado para que essa emoção não tome a frente nas minhas tomadas de decisões, mantendo ainda aquele perfil conservador, aquele perfil bem frio que eu costumo ter e ainda estou em procura de ser ainda mais. Então, lei Brooklyn Nets, podemos colocar aí com ênfase que será essa entrada aí que provavelmente eu farei já no começo da rodada. Claro que vai depender muito das formações e falarei amanhã se eu fiz ou não essa entrada. Às 21h30, Milwaukee Bucks contra Boston Celtics. Na minha opinião, um jogaço. É verdade que o back-to-back do Boston Celtics pode pesar e muito. Pelas precificações, eu acredito que já teremos desfalques no time do Boston Celtics e o time titular do Milwaukee Bucks irá para a quadra. Então pode ser que tenha aí valor nesse lei Milwaukee Bucks a 1,52, mas é muito improvável, afinal eu pegaria um lei Boston Celtics levando em consideração back-to-back, levando em consideração o jogo que foi ontem contra o Minnesota Timberwolves, um jogo decidido no overtime, a pontuação do Jason Tatum, dificilmente ele vai jogar novamente hoje para mais de 40 pontos, principalmente contra o Milwaukee Bucks. Então, juntando todos esses fatores, eu acho que esse jogo aí não tem valor, a não ser o valor que apareceu em lei Milwaukee Bucks a 1,52, mas muito improvável na minha opinião. Vou ficar de fora e aconselho também vocês ficarem de fora. Pode ser que bata amanhã essa entrada aí, o Boston Celtics jogue muito e consiga vencer esse jogo do Milwaukee Bucks? Pode ser, mas acho muito improvável. Às 22 horas, OKC contra Portland Trail Blazers. Odds amassadas para o OKC, astronômicas para Portland. Não tem muito o que fazer nesse jogo, não tem muito o que fazer nessa rodada aí em relação a esse jogo das 22 horas. Às 22h30, Dallas Mavericks contra New York Knicks. Eu acho que a precificação está desse jeito, pois o Dallas Mavericks terá desfalques, e parece aí que desfalque do Luka Doncic e desfalque do Kyrie Irving. Afinal, eu não acho que está certa essa precificação aí, o Dallas Mavericks ser o underdog contra o bom time do New York Knicks, é verdade, mas estará jogando em casa, e caso for o time titular do Dallas Mavericks, com certeza tem muito valor esse lay New York Knicks a 1,64, também estarei buscando esse lay. Meia-noite, Los Angeles Lakers contra Phoenix Suns para finalizar a rodada. Valor para esse lei Phoenix Suns a 2,06. Los Angeles Lakers é um time que vem jogando bem em casa, mas não temos a certeza das formações, não sabemos se teremos Anthony Davis e LeBron James ou não. Então, sendo assim, vou esperar as formações para tomar uma decisão, mas acho que tem bastante valor nesse lei Phoenix Suns, caso a formação do Los Angeles Lakers for a formação completa. E além disso, eu acho que o Los Angeles Lakers, que era um time desorganizado no começo da temporada, está começando a se entrosar e começando a ser mais organizado. O Phoenix Suns, eu não sei o que está acontecendo, tem dificuldade de fechar os seus jogos, tem dificuldade de fazer bons jogos, então está muito difícil para o Phoenix Suns, principalmente jogando em Los Angeles, jogando na Califórnia. Eu acho que o Los Angeles Lakers tende a ser superior ao Phoenix Suns, e botando na balança aí o risco versus recompensa, essa odd aí perto dos dois, abaixo de 2,10, bastante valor para ficar em lei Phoenix Suns, lei ao visitante underdog. Do mais é isso, quero desejar aí a todos um bom dia, uma boa quinta-feira, me desculpar pela falta de organização, pela falta de não conseguir me expressar direito devido à falta de recurso e também por estar aí improvisando a forma de trabalhar, a forma de produzir vídeo, mas mesmo assim não poderia deixar vocês na mão. Quero agradecer a cada comentário, isso me motiva e muito, isso é o verdadeiro troféu de estar aqui produzindo vídeo, é ver que tem pessoas que prestigiam o meu trabalho, que gostam do meu trabalho e que também de certa forma eu consigo influenciar essas pessoas, influenciar elas a terem tomadas de decisões melhores e claro, incentivando também a pensarem e agirem de outra forma e
junto com tudo isso daí, podendo colocar na balança aí, traçando o seu perfil de apostador, seu perfil de investidor esportivo. Então só tenho a agradecer e posso dizer, contem comigo. Um abraço e até amanhã.